pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Moda na Mochila. Eu sou a Mariana Lima e hoje eu vou conversar com a Luana Overney. Ela é chefe de figurino apenas da maior produtora de circo contemporâneo do mundo, a Cirque du Soleil. E eu vou confessar que até eu me mudar pro Canadá, eu não sabia que a Cirque du Soleil era canadense e com sede numa das minhas cidades favoritas, que é Montreal. A Lu, ela já viajou para mais de 53 países a trabalho e nos momentos de férias, entre as temporadas dos espetáculos, ela descansa na sua casa da Flórida. Além disso, a Lua também é stylist, especialista em sustentabilidade e também é escritora. Ela já lançou um livro que é um guia sobre como viver uma vida mais sustentável como viajante. Então, se você quer saber mais sobre como é trabalhar com figurino, essa vida itinerante e também sustentabilidade, pegue sua mochila e vamos viajar comigo pela trajetória da Lua. Lua, muito obrigada por ter aceitado o meu convite. Quer deixar um oi aí pros mochilers? Oi, tudo bem? Prazer estar aqui com você, Mari, com os mochilers. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço. A Lua hoje, ela tá inclusive em Buenos Aires. Tô muito curiosa pra saber como é que é essa vida itinerante. Especialmente essa semana, Lua, acho que vai ser uma semana bem legal pra gente conversar sobre sustentabilidade, porque eu tô passando por uma fase lá no trabalho agora que eu já vivi em outras empresas também, que é de mudança de escritório. E quando a gente faz uma mudança, a gente vê a quantidade de matéria-prima, de lixo, né? Como que tem desperdício quando a gente trabalha com moda. Às vezes, alguém que não trabalha na manufatura, né, em uma fábrica ou com amostras, mas até mesmo um consumidor final vê o lixo das roupas que não estão sendo mais usadas, né? Daí vem a questão de usar em brechó, etc. Mas quando tu tá dentro da manufatura e tu recebe muitas amostras, tu vê outra questão do lixo também, que é a quantidade de amostras que a gente gera. E muitas coisas na indústria da moda não tem como reciclar, porque são fibras misturadas, né? E vai ser legal conversar contigo, que é uma pessoa que é especialista em sustentabilidade, sobre esse assunto. Então, acho que vai ser muito legal a conversa de hoje. Começar pelo presente, né? Eu queria que tu falasse um pouquinho pros mochilers sobre o que você faz atualmente, tudo na sua vida. Emprego, um pouco sobre como que você vive, que eu já dei um spoiler falando que você é viajante, né? Então dá uma pincelada pra gente sobre quem que é a Lua. Sim, até por isso que eu tô vestindo um chapéu, né? Que eu visto vários chapéus na minha vida. Então, a Lua, agora, ela é mãe, ela é chefe de figurino do Cirque, ela é esposa, ela é criadora, ela é escritora, ela ama ler, ama viajar, ama conhecer novos lugares e aprender coisas não só ligadas à moda, mas eu amo história, amo até tecnologia mesmo, sabe? Pra sempre estar atualizada. Então, nesse atual momento, eu sou a mãe do Benjamin, que é meu bebê de 2 anos e 4 meses. Ele viaja comigo, meu esposo, o Tom. O Tom eu conheci viajando com o Cirque, pra começar a história do começo. O Cirque, todo lugar que a gente vai, a gente contrata pessoas locais pra trabalharem no setor de figurino. Então, no show que eu trabalhei, que era o Kidan, que fechou em 2016, eu trabalhei com eles durante um mês. Eu passei pela seleção no Rio de Janeiro, a cidade de onde eu venho, no Brasil. E a equipe tem 4 pessoas, a equipe itinerante. E na época eles contratavam 4 pessoas locais e eu fui uma delas. E a gente nada mais faz do que lavar os figurinos, pintar os sapatos, passar, distribuir nos camarins. Então todo o trabalho que a equipe que viaja junto com o show não tem tempo, ou como eles têm outras prioridades, isso acaba sendo delegado para os locais, e eu era uma delas. Isso foi em 2010. 3 anos depois, a chefe de figurino me chamou pelo Facebook para fazer uma entrevista e perguntou se eu teria interesse em aplicar para a vaga. Uau. Porque ela estava saindo e a assistente dela tinha entrado como chefe. E, só um parêntese, ela é daqui. Ela, na verdade, assim, ela é inglesa, mas viajando pela América do Sul, ela se apaixonou por Buenos Aires e ela mora aqui. Então a gente vai se encontrar. Tô muito feliz. Que é como se a gente estivesse fechando um ciclo, né? Porque ela foi quem me introduziu à companhia e é isso, eu tô muito feliz. Mas, Lua, como que tu decidiu aplicar pra trabalhar nessa primeira vez no Cirque
lá no Brasil mesmo. Tu já trabalhava com moda antes? Então, eu me formei em moda em 2007. Não gosto nem de falar datas, porque eu me dou conta da minha idade. Mas a gente se olha no espelho e pensa, até que a gente tá indo bem, né? Os cremes estão ajudando. E eu vou te falar que essa vida itinerante acho que ajuda bastante também, sabe? É incrível como a gente se mantém jovem. E talvez pela questão da gente trabalhar com o que ama. Acho que todo mundo que trabalha com o que ama, né, acaba se mantendo jovem. Volta e meia aparece algum artigo no TikTok, Facebook, falando pessoas que viajam são mais atraentes. É mesmo? Então, tá vendo? Não sei se é verdade, né, mas aqueles artigos de Facebook, assim, que são, tipo, pra tu postar e falar, eu viajo bastante, então eu sou atraente. Sim. E aí eu me formei em moda em 2007, como eu tava falando, no Sinai Ticket, que é uma faculdade no Brasil. Inclusive, eu sou uma das mentoras pra turma de moda e eu tô sendo uma mentora em figurino. Nossa, que legal. E sim, tô amando, assim. À distância. É a primeira vez que eu fui convidada e eu tô amando, assim, é muito bom. Enfim, ter esse contato com estudantes, pessoas que estão entrando no mercado de trabalho e é uma puta oportunidade para eles também, porque eles estão tendo essa mentoria com diversas áreas dentro da moda para tentar entender o que eles realmente querem trabalhar no mercado de trabalho, né? E aí, eu sempre trabalhei com upcycling, sem saber até o que era upcycling. O meu pai, ele é uma pessoa que sempre foi ligado à sustentabilidade, sem saber o que era sustentabilidade também. Em 98, ele fez um sofá com garrafas PET, porque foi quando ele se deu conta de como o plástico é um material que é maleável, flexível e que dura pra caramba e muito versátil também, né? O plástico a gente usa pra um monte de coisas, inclusive a criação do plástico foi por uma necessidade, mas a gente não se deu conta de que ele duraria pra sempre, e esse é um problema atual, né? E aí, com a moda, eu tive minha primeira marca que eu fazia... Até na própria faculdade, fazia bolsas feitas de carpete de feltro. Então, eram umas bolsas era inverno na época, então eram bem bacanas. Só que aí o verão foi chegando e eu e minha sócia, a gente foi reinventando, fazendo presilhas para cabelo. Inclusive, na época saíram novelas da Globo, Malhação. Nossa, que demais. Tu tem fotos sim, ainda disso? Tenho. Posso te enviar. A gente, inclusive, fez aquela feira, a Babilônia Feira Hype, que é onde a Farm começou, né? Que hoje em dia tá estourando, tá saindo do Brasil, assim, muito orgulho ver uma marca carioca indo tão bem. E é linda, né? Eu amo a identidade visual da marca. E aí, eu sempre trabalhei, seja com criação, comecei a trabalhar com criação de roupa infantil, aeróbico, fazia uma mescla de tudo. Trabalhava com representação de fábricas no Sul. Nossa, vendendo as coisas? Então, eu desenvolvia, fazia a criação com uma representante. Então, a gente vendia para C&A, para Líder Magazine, que é uma marca local também do Rio. Sim, e aí as fábricas no Sul, como tem muita fábrica, né, de malha, principalmente no Sul, a gente representava. Então, eu fazia, vamos supor, a compradora da marca falava pra gente, eu quero um mix de produto com 5 camisetas, 3 shorts, 2 vestidos. E aí eu fazia o desenvolvimento disso. A gente fazia cartela de cor, escolhia qual modelo que seria, o tipo de estampa, e elas aprovavam. Então, esse foi o meu primeiro trabalho com comercialização e representação também. E eu amava, sabe? Era muito bacana. Só que eu sempre tive essa vontade, assim, de sair do Brasil. Eu sempre tive curiosidade de ver como era fora, enfim. E a minha chefe, ela sempre viajava para fazer pesquisa. É óbvio que com a internet a gente tem acesso a tudo isso, mas a pesquisa de campo não tem igual, né? Com certeza. Observar as pessoas, não Exatamente. só roupa, mas também outros fatores que vão inspirar a criar as roupas, né? Sim, e na internet acaba que tem tanta informação que você acaba se perdendo. Então, quando você vai pessoalmente pro lugar, nada como sentir o cheiro e sentir como é a temperatura e comer a comida. Eu acho que tudo te inspira, né? É um conjunto de coisas. Total. Então, por isso que eu amo viajar. Porque viajar é isso, a gente pode viajar pela internet, sem dúvida. Não há nada como ir para o lugar e experienciar de primeira mão.
E aí quando tu aplicou pro Cirque du Soleil, pra essa primeira experiência lá no Brasil, tu já tinha isso em mente? Tu já tinha viajado antes ou não? Sim, na verdade, eu fui fazer um programa de intercâmbio para os Estados Unidos que se chamava Jeune Fille Au Pair, que é como se fosse uma babá, mas ela mora com a família. Nessa viagem, eu tive a oportunidade, eu tava morando na Califórnia, então eu tive a oportunidade de ir para Las Vegas. Eu tinha dinheiro para escolher um show para ir, porque não se ganha muito bem como au pair, né? E na época eu tive que pagar pela minha viagem, enfim. Tanto é que eu escolhi esse programa porque era o que eu podia pagar e eu amo criança, enfim. Foi uma combinação de tudo. Eu já entrevistei várias pessoas aqui que também já trabalharam como au pair. E é bem isso, assim, é mais uma oportunidade de tu ir pra outro país não pagando algumas coisas, como passagem de avião, né? E a moradia. Sim. Mas o salário realmente é só pra poucas coisas, né? O pessoal sempre fala isso. Mas é uma baita oportunidade mesmo. Sim, e foi uma oportunidade para 1 milhão de coisas, porque sem saber, mas é óbvio que eu acho que eu manifesto muito tudo que eu quero, sabe? Então, inconscientemente, você acaba atraindo, acredito muito na lei da atração também, o que você quer. Então, eu fui para uma família na Califórnia e isso era uma meta que eu tinha, porque se eu viesse para os Estados Unidos, eu sabia que aquela era uma região onde as pessoas estão mais conscientes quanto ao que come, quanto ao meio ambiente. Uhum. E foi lá que eu tive o primeiro contato com o upcycling em si, que eu pensei, putz, é isso que eu fazia, sabe? É isso que eu faço. E, inclusive, conheci uma brasileira, Larissa, que ela tinha uma marca, uma loja, e aí lá ela vendeu as minhas coisas também. Essa família era super sustentável, então eu aprendi várias práticas de sustentabilidade com eles, como compostagem, comprar de segunda mão, que eu já fazia antes, mas aprimorei isso. Estudei na City College of San Francisco, lá eu fiz o meu primeiro curso de styling e merchandising. E, voltando, eu tive a oportunidade de ir para Las Vegas e assistir a um show, que foi o Cirque du Soleil, o Zumanity, que fechou durante a pandemia, infelizmente. Era o show sensual do Cirque. Inclusive, Nossa. o Thierry Mugler fez o figurino. Então, era bem interessante, assim. Era um show diferente de todos os que eles tinham criado até hoje. Então, eu voltei pro Brasil, porque acabou que eu não consegui levar a vida de au pair, de viver com outra família. Cuidava de 3 crianças, então foi bem difícil. Puxado. E, sim. E aí, um ex-namorado da época, ele me falou que o Cirque du Soleil estava contratando. E isso foi meio que uma forma que ele encontrou de falar, Luana, fica no Brasil, sabe? Volta, fica aqui. Aqui também tem coisas legais. Exatamente. Ele falou, agora que seu inglês tá bom, faz uma entrevista, de repente você trabalha com eles. Aí eu fui, apliquei. Obrigada, Pedro. Se você tá ouvindo, um abraço. E eu fiz a entrevista com a Justine, que mora aqui em Buenos Aires, como eu mencionei, e acabei passando, trabalhei como costureira para eles. Pra ser sincera, eu nunca gostei muito de costurar, porque eu não sou uma pessoa muito paciente, sabe? Eu gosto de ver a minha ideia assim no papel, pronta, acabou. Mas é curioso, porque com o tempo eu tô vendo o quão importante e necessário é você saber costurar. E bacana também, né? Porque você não tem que depender de alguém para fazer as coisas para você. Hoje em dia também, com toda essa questão de que tá aumentando essa conversa sobre como alterar suas roupas, como remendar as roupas. Aqui em Toronto tem muito workshop de mending, que é o remendar, né? Remendar a roupa e como fazer isso de uma forma bonita e não só querendo esconder aquele remendo. Tem muito workshop, eu nunca fui, eu tenho que ir algum dia. Sim, vale muito a pena. Além de você aprender um skill novo, né? Você vai estar reaproveitando algo que muitas vezes vai pro lixo. Então, foi isso. Eu apliquei, passei, me chamaram para trabalhar como local, trabalhei durante o mês, a equipe era super aberta, assim, não sei se as pessoas que estão ouvindo tiveram já a oportunidade de trabalhar com Cirque du Soleil, mas a maioria das equipes é, assim, super mente aberta, super kind, sabe? A gente realmente preza em conhecer a pessoa que a gente está trabalhando e dar a oportunidade. Tanto é que eu já contratei 3 pessoas que foram minhas locais e que estão atualmente trabalhando no Cirque. Uma delas é chefe de figurino do Curious, que é um dos maiores shows do Cirque. Então, eu acho muito bacana eu poder dar de volta a oportunidade que me foi dada em algum momento. E aí, 3 anos depois, eu comecei a trabalhar com eles e o resto é história. E
E o que aconteceu nesse meio tempo? Nesse período que você não estava trabalhando com o Cirque? Nesse meio tempo, eu me mudei para Suíça para aprender francês. Lá eu consegui fazer alguns cursos ligados à moda também. Infelizmente, um curso que eu queria muito fazer, que era design de joias, eu acabei não conseguindo entrar. Acho que depois desse curso que eu me dei conta, talvez seja melhor eu voltar pro Brasil e ver como é que as coisas estão por lá. E aí foi quando eu voltei que me chamaram para trabalhar com eles. Essa vaga era para trabalhar em algum país específico ou já era contratada como itinerante? As vagas que abrem pro Cirque, até se as pessoas tiverem curiosidade de irem ao site, elas são contratadas por show, não por localização. Vamos supor que o Bazar, que é o show que eu tô trabalhando, contrate alguém no momento, aquela pessoa vai ter acesso à agenda, que pode mudar a qualquer momento. Isso é muito importante de saber. Porque a gente, por exemplo, tinha o itinerário de começar na Europa, quando voltou, ano passado, e a gente começou no Brasil. Então, do Brasil a gente foi pro Chile, Colômbia, Argentina e agora a gente tá indo pros Estados Unidos, que não estava previsto. Então, a vaga é para o show. Pra quem quer trabalhar com figurino, aplicar pro Cirque du Soleil, por exemplo, tu tem alguma dica de currículo, portfólio? Como que a pessoa faz pra se preparar pra aplicar pra uma vaga pro Cirque ou similar? Para quem tem interesse em aplicar para o Cirque du Soleil, eu diria que o ideal é entrar no site e ver onde os shows estão indo, para saber se o show tá indo para a cidade onde você tá trabalhando. Isso para quem tá começando agora e não tem experiência com figurino. Agora, quem tem experiência, também no próprio site você pode entrar e ver as vagas que estão abertas. E aí depende do que você quer trabalhar. Porque, por exemplo, nos shows que estão viajando, geralmente tem vagas para trabalhar com chapéus, sapatos e o figurino em si, que são as roupas. Só que é importante ter em mente que esses trabalhos são muito de manutenção. É óbvio que você vai aprender muito, porque tudo que eu sei eu aprendi no Cirque, mas é um trabalho de mão na massa, não é nada de criação. Agora, se você quiser trabalhar com criação, o ideal é aplicar para as vagas que estão abrindo em Montreal, que é na sede. Então, todo mundo que é figurinista, talvez seja legal tu falar até os nomes em inglês, para as pessoas saberem como pesquisar isso nos sites. O nome da tua vaga é Head of Wardrobe. Head of Wardrobe. Nossa, wardrobe é guarda-roupa, né? Tipo, Sim. assim, literalmente é tradução pra guarda-roupa. Como figurinista, seria costume designer? Exatamente. Inclusive, nessa mentoria que eu tô dando, é bem confuso tentar traduzir os nomes. Principalmente, assim, até explicando sobre figurino de set de gravação, de filme, de propaganda, de teatro, né? Porque é isso, se você quer trabalhar com figurino, é o que eu explico pra elas. Tem uma série, assim, de oportunidades, sabe? Você realmente tem que saber o que você quer trabalhar. Obviamente, se você quer trabalhar com design, que é o costume designer, né? Que é a criação em si, o ideal é procurar um trabalho que você comece como uma assistente de uma figurinista para entender como funciona. Agora, um outro exemplo era um show que estava abrindo, provavelmente ele deve abrir ano que vem, que convidaram a stylist da Beyoncé para fazer o figurino. Sim. Então, para ver que acaba que todas essas profissões, elas se interlaçam. Então, é muito importante. As pessoas me perguntam qual é... O que é importante eu saber para ser uma figurinista? Acho que um pouco de tudo. É importante você saber costurar, é importante para você demandar o que você quer, né? Porque se te entregarem um trabalho dependendo do seu cliente, pode ser que ele não goste do trabalho que você está oferecendo porque a qualidade não é aquém do que eles esperavam. Ou você pode trabalhar como stylist também, que nada mais é do que, vamos supor, o diretor do show te dá o plot, né? Diz qual vai ser o show, qual é a história, quais são os personagens, e aí você busca marcas que tenham a ver com a personalidade de cada um dos personagens que você está criando. E assim como tem o figurinista, que é uma pessoa que pode tanto criar do zero, né, desenhando, quanto mixando. Tem muita coisa de upcycling, por exemplo, no Cirque,
que eles conseguem reutilizar de outros shows, que vamos supor, é um material que não tem uma estampa muito exclusiva ou muito específica, que eles podem reutilizar em outros shows. Tem que ter uma memória boa, né? Pra conseguir lembrar de tudo que foi feito e que dá pra reaproveitar. Sim, eles têm um catálogo, assim, a sede principal do Cirque eu fico até emocionada de pensar que eu amo aquele lugar, sabe? E eles têm um lugar chamado Materiotech, que é como se fosse uma biblioteca de material. E lá ele tem todos os materiais que foram criados para todos os shows, assim, desde o início, desde 1984. Nossa! De botão até tecido, até fio de peruca, de cor e chapéu, esse sapato, assim, é incrível. Aliás, Flávia, se você estiver ouvindo, eu não desisti de entrevistar, me leve no Circo du Soleil pra mostrar tudo isso aí que a Lu tá falando pra mim. Ai, Flávia querida, assim, ela é uma também que trabalhou em turnê e agora está trabalhando lá na sede principal. Lu, me fala um pouquinho mais sobre o teu dia a dia, então. Como que é o dia a dia de uma chefe de figurino? Bom, uma chefe de figurino é como se fosse o controle de qualidade, a compradora, a extensão do designer de figurino do show, do figurinista, né? E ela também é o braço direito do diretor artístico do show. Então, o meu dia a dia é da coisa mais sem graça à coisa mais empolgante. Porque eu chego no trabalho, eu amo trabalhar onde eu trabalho, porque o meu figurino, o meu escritório tá sempre em um lugar diferente, né? Eu amo isso. Eu acho que a parte mais, não sei se é chata, mas que não é tão simples pra todo mundo, é você chegar em uma cidade e ter que montar tudo de acordo com o local de onde está montado o seu escritório. Então, geralmente, quando a gente chega numa cidade, eu e minha equipe, que agora eu tenho 2 assistentes, a gente abre o container e tem que tirar todas as caixas de dentro do container e montar o nosso escritório literalmente. Nossa. São caixas de até 300 quilos, é óbvio que elas têm rodinhas e a gente tem ajudantes, mas a gente tem um mapa de onde cada caixa vai, onde vai ser o camarim, onde vai ser o nosso escritório, enfim. Então a gente tem que montar aquilo de acordo com as nossas necessidades e aí a gente abre todas as caixas e começa a lavar todos os figurinos, porque vale lembrar que a última cidade que a gente trabalhou tem 5 semanas, então aqueles figurinos ficaram dentro daquelas caixas sujos depois de 2 shows durante essas 5 semanas. Então, eu acho que essa é a pior parte, assim, de ter que lidar com esses figurinos sujos. E vocês levam as máquinas de lavar também ou usam todas as máquinas da cidade? A gente leva tudo. Caramba! Sim, porque pensa se a máquina estragar o figurino ou se não trabalhar com o detergente que a gente está acostumado a usar ou se faltar água. Então a gente realmente tem que carregar tudo junto, desde as agulhas até as máquinas de lavar, as máquinas de costura. A única coisa que a gente usa localmente, de fato, são as pessoas que a gente contrata e, obviamente, uma coisa ou outra que a gente precisa comprar. Mas o meu trabalho também é me assegurar de que a gente não vai ter que comprar muita coisa nos locais que a gente está trabalhando. Sempre tentar trazer ou de Montreal, né? Ou tentar comprar sempre da mesma marca que a gente está acostumado a usar. E aí, depois que a gente monta o nosso escritório, a gente começa a lavar as roupas, pintar os sapatos. Meu trabalho também pode ser muito burocrático, porque eu que faço o schedule, que são os horários da minha equipe toda. Eu tenho que também, eu que marco os horários de fitting. De provas, isso, provas. Principalmente quando a gente tem artista novo chegando no show. E eu que faço a primeira prova de maquiagem também. Pra quem não sabe, os artistas, eles fazem a própria maquiagem. Não eles sabia. aprendem. Sim. Uau! Porque imagina uma estrutura a gente tem de 35 até 70 artistas. Se a gente tivesse que viajar com maquiadores, a gente teria que ter uma equipe muito grande. Então é genial essa sacada do Cirque de ensinar. Em Montreal, geralmente eles vão pra sede pra aprender, e quando eles não vão, sou eu e minha equipe que temos que ensinar. Então, apesar de eu não praticar muito, eu amo maquiagem artística e sou eu que ajudo eles a fazerem a própria maquiagem.
Nossa, que incrível. É muito bacana, assim. É óbvio que para quem quer trabalhar com criação em si, é uma outra vertente. Mas é tanta coisa que você aprende também que o seu dia nunca é sem graça, sabe? O seu dia nunca é o mesmo. Sempre uma coisa diferente acontecendo. E para as provas de roupa que tu tinha comentado, aí beleza, você falou que você faz a primeira prova, mas vocês também costuram do zero as roupas ou todas são costuradas lá em Montreal e aí são só ajustadas com vocês mundo afora? Como funciona? Depende. É óbvio que o goal, a missão é a gente receber os figurinos prontos de Montreal e poder fazer a prova e tudo estar perfeito e no dia seguinte estar no palco. Mas imprevistos acontecem, a gente lida, não é um teatro, não é um espetáculo que é simplesmente uma encenação, as pessoas estão de fato se pendurando a 2 metros de altura, andando de skate a 60 quilômetros por hora. Realmente, acidentes acontecem, é óbvio que a gente trabalha para que eles não aconteçam. Quando eu digo acidente, não é acidente grave, às vezes, sei lá, a calça agarra em um determinado acessório do palco e acaba rasgando. Então, ou, por exemplo, alguém acaba se machucando e aí não pode ficar no show e a gente tem que integrar um artista novo pro show. Então, quando essas coisas acontecem, a gente tenta ajustar o que a gente tem, porque eu carrego 600 peças de figurino, assim, entre sapato, roupa e chapéu só de sobressalente, no caso dessas coisas acontecerem, e a gente tenta ajustar. Caso a gente não consiga ou a pessoa é mais forte do que a pessoa anterior, a gente tem que fazer do zero. Então, por isso que é importante saber fazer. Bom, vamos lá, então, recapitulando. Algumas das opções, né, de trabalho que tem são trabalhar com o wardrobe, que é a parte de fazer ali uma assistência pós-design e arrumar tudo nos shows, fazer toda a coordenação dos figurinos e ajustes e também arrumar os figurinos, né, como você falou, que vocês até repintam sapatos. Muito incrível. Também pode trabalhar como figurinista, costume designer, que aí a Lu falou que tem que ser lá em Montreal, no head office. E também você pode ser assistente de todas essas funções, né? Também a opção tem para se começar. O que mais que tem de opção para quem tá nessa parte mais artística, assim, que não é artista do espetáculo em si? Então, obviamente, o costume designer, né, que é o figurinista, ele ele cria o show, mas ele tem cerca de, vamos supor, de 40 até 60 assistentes, porque tem a pessoa que ajuda a fazer a estampa que ele pensou, então ele pode fazer uma estampa, assim, que é uma ideia que ele tem, aquela pessoa vai e faz diferentes tipos de estampa, então um estampador para ele escolher. Tem um colorista, que é a pessoa que mostra a cartela de cor de acordo com o tal vermelho que ele escolheu. Ótimo. Tem os maquiadores que tem que... por exemplo, a maquiadora que é a chefe, a Marise, que eu amo, minha amiga, ela trabalha diretamente com o figurinista. Eles são, assim, braço direito, porque eles têm que juntos tentarem definir o look total, né, do artista. Também acontece muito deles criarem algo e quando eles verem um artista não funcionar, então eles têm que ajustar. Depois que a maquiagem e o figurino estão prontos, eles contratam alguém que faça o cabelo, o styling do cabelo também, então um cabeleireiro. Tem também as pessoas que trabalhem, de repente, fazendo sapato. Então, ele tem uma ideia do sapato, mas aí o designer de sapato pode mostrar para ele uma ideia. Então, assim, ele tem uma ideia geral. É óbvio que tem determinados acessórios que talvez ele queira que seja exatamente daquele jeito, então ele pode se expressar. Mas como são tantas coisas que ele tem que pensar, né, que é o cabelo e a maquiagem e a blusa, o que vai embaixo da blusa, que ele realmente precisa de uma equipe. E como eu fiz parte da criação do Bazar, foi maravilhoso, porque eu pude trazer o meu know-how de Head of Wardrobe, né, de 4 produções que eu havia trabalhado, de não só pensar naquela roupa esteticamente, mas também funcionalmente, né, porque eu tive que lembrar ele que a gente precisa lavar aqueles figurinos todo dia depois de cada apresentação. Então, aquele tecido vai funcionar, aquele tecido vai ser confortável para aquele tipo de ato. O que a gente pode fazer de técnicas de costura ou técnicas de acabamento que possam agregar a ideia dele.
Então, Nossa. assim, isso foi um trabalho muito bacana, eu amei, eu quero... Esse é o meu objetivo, de trabalhar mais diretamente com a criação do figurino em si, porque eu tenho muita experiência nisso, né, de como a gente precisa fazer um figurino que não é só esteticamente bonito, mas que é funcional e que é confortável e que é seguro. Que é como também muitas roupas deveriam ser, né? Sempre Sem dúvida. confortáveis e, né, funcionais e, além de tudo, bonitas, né? E tô falando isso, dessa função de analisar se a roupa vai ser assim ou não, me lembra de dois setores dentro da indústria mesmo, que trabalham juntos, que além do designer, também existe o designer de produto, as pessoas que fazem a parte mais técnica, né? Às vezes o designer, o estilista, tem uma visão muito só da estética, mas sempre é legal ter uma pessoa da parte mais técnica para avaliar isso. E então achei muito legal que tem muitas funções dentro do Cirque que são parecidas ou às vezes até as mesmas que dentro da indústria, e tem muita opção, né? Então, gente, se vocês quiserem aplicar, e olha só a quantidade de oportunidade que tem, não fazia ideia de que tinha tantas funções assim lá dentro. Já que tu começou a falar também do bazar, eu pesquisei e eu vi que o bazar é um espetáculo especial. Vou deixar você falar, mas acho que casou muito bem com o que você leva pra vida também, que é essa questão da sustentabilidade. O que o bazar é diferente de outros espetáculos do cirque? O bazar, ele é diferente em tudo. Porque, e justamente por isso eu quis entrar para esse show. O bazar, ele foi criado porque o cirque, vamos dizer que ele já estava saturado, que ele já tinha viajado para quase todos os continentes do mundo. Então, eles queriam entrar em mercados que eles nunca tivessem ido com o bazar. Então, daí veio o bazar. Então, o bazar nada mais é... O nome bazar é como se fosse um de mercado, né? Aquela loucura que é uma mistura de... Você tá vendo... Esses mercados, assim, marroquinos, por exemplo, que você vai e vende especiaria, e vende roupa, e vende... Enfim, é uma mistura de produtos. E, ao mesmo tempo, o bazar é a história da criação dos primórdios do Cirque du Soleil. Nossa. Então, a ideia da criação do bazar foi justamente para trazer o que o Cirque du Soleil foi, de onde ele começou, para esses mercados novos, porque essas pessoas muitas das vezes não sabiam nem o que o Cirque du Soleil era. Quando eu falava, geralmente, né, eu viajo, eu falo que eu trabalho no Cirque du Soleil, uau, é incrível e tal, e esses lugares eles não tinham nem noção. Então, o primeiro país que a gente ia visitar era a Índia. Então, justamente, eles fizeram esse show, e a ideia do show era gastar o mínimo de dinheiro possível com o máximo de matéria-prima que a gente já tivesse existente no cirque. Então, por exemplo, o meu departamento de figurino, eu consegui reaproveitar todos os road cases, né, que são as caixas de outros shows. Eu consegui reaproveitar materiais de costura, assim, desde a agulha até as máquinas de costura em si, manequim, cabides, que eram de outros shows também. E é até interessante ver, porque tem um pouquinho da história de cada show, assim, do cirque pelas caixas. E a ideia também foi de ter atos que fossem independentes um do outro. Porque quando a gente vai assistir um show do cirque, tem muito aqueles atos de grupo, né? Então, a ideia do bazar foi justamente ter atos que relembrassem o início, como, por exemplo, o Homem do Fogo. A gente tem um ato que era inédito na história do cirque, que é o Indian Pole, que são 2 indianos, e é uma mistura de yoga com acrobacia, que é incrível, eu adoro esse ato. E um ato que está se popularizando cada vez mais, que na realidade é antigo, mas é o hair hanging, que é quando o artista se pendura pelo cabelo. Uau! Que é uma mistura de uau, emocionante, com oh my god, o que ela tá fazendo? Mas sabe? é real mesmo? Realmente acontece real. Ou tem algum trick por trás disso? Não é trick. Elas molham o cabelo, né? Porque o cabelo é uma fibra que é elástica, mas a dor provavelmente é a mesma... Não, muito pior provavelmente, né? Quando a gente puxa o cabelo, imagina a dor, imagina você se pendurar pelo seu cabelo, Nossa. né? Então é muita técnica de meditação e de respiração e de...
Chocada. Tudo disso um pouco, sim. Então, essa é a ideia do bazar e a ideia era ser um show pequeno, né? A gente tem 35 artistas no momento, a gente já teve menos, a gente tinha 29 na criação. Ter um figurino que ele pode ter várias caras, mas é o mesmo figurino, porque a ideia foi usar a sobreposição como mudar a cara do look. Porque os outros shows, alguns artistas, eles têm até 5 figurinos diferentes durante o show inteiro. Então, nesse show, eu achei muito bacana. Eu contribuí com essa ideia também de colocar um colete, de repente um casaco, para mudar o look, mas e fazer com que o espectador pense que aquela pessoa, né, mudou de roupa, mas não, foi simplesmente um acessório ou uma camada que foi adicionada ou retirada. Nossa, então essa é a legal. história do bazar. Muito massa. Queria que tu falasse também um pouquinho sobre a história, a evolução do figurino em si. Eu tava pesquisando um pouco alguns artigos que já participou no passado, e eu vi em uma das falas você comentando que no passado os figurinos, eles eram mais biodegradáveis, só que eles eram menos duráveis. Por quê? Essa é uma polêmica para os ecoativistas. E no início, realmente, eu fui bem resistente a isso, mas no final a gente tem que se adequar ao que é necessário. Por exemplo, o Corteu é um show que foi criado há cerca de 19 anos atrás. E há 19 anos atrás a gente não usava tanto poliéster, né? Era um tecido que estava começando a se popularizar, mais ou menos nessa época. Então, a figurinista do Cirque du Soleil, ela quis usar tecidos nobres e ela decidiu usar seda, linho e algodão, que são tecidos maravilhosos, que podem durar muito tempo, mas a manutenção desses tecidos é muito, muito alta, assim. Então, era algo que era sustentável para a criação, mas não era sustentável a longo prazo, porque na manutenção a gente tinha que lavar aquelas roupas todos os dias. Tinha um vestido do anjo, que é um vestido de... Eu não me recordo se é de 15 ou 20 metros de altura. Nossa. E eles tinham 15 vestidos daqueles. E levava até cerca de 10 horas para passar todas essas roupas. Então, depois de muitos anos se pensando e tentando encontrar uma forma de otimizar esses figurinos, acabou-se por escolher de adaptá-los e, na verdade, não adaptá-los, mas substituí-los por tecidos de poliéster, né? De tecidos que são artificiais. Uhum. Não necessariamente poliéster, porque eles começaram a trocar o poliéster pela poliamida, Uhum. que atualmente existe a poliamida, que é biodegradável e que pode ser estampada também, o que é incrível. Então, assim, a gente tem que pensar na durabilidade. Esses tecidos duram muito mais tempo. A gente usa muito, muito menos recurso do meio ambiente, porque a gente não precisa passar, a gente não precisa secar na secadora. Eles também estragam com menos facilidade, porque a seda é um tecido muito delicado. Então, qualquer puxãozinho de fio não fica legal, então a gente teria que substituir aquele tecido com muito mais frequência. Então, a nível de biodegradabilidade, obviamente, não é o ideal, mas os estudos estão acontecendo e a gente está sempre procurando otimizar e cuidar não só, né, da cara do show, mas também do meio ambiente a longo prazo. Pequeno, médio e longo prazo. Nada é preto do branco, né? Tudo tem seus prós e contras. Mas eu sou muito a favor, realmente, da pesquisa. Por exemplo, até se fala muito hoje em dia da criação de uma alternativa para o couro animal, né? E muitas dessas alternativas, mesmo que com um grande percentual de outras composições que não são o de origem do petróleo, ainda assim tem um percentual de PU ali dentro para fazer a finalização, né? O coating. É o acabamento, uma camada protetora. Então, muitos desses materiais ainda têm esse percentual de PU,
o que faz com que realmente não seja de ser biodegradável, mas torna aquele material mais durável. Eu sou muito a favor da pesquisa e de que, assim, se todo mundo já virar a cara pra esse tipo de produto porque tem um percentual de alguma coisa, a gente nunca vai chegar um dia num material que é completamente livre disso, porque não foi feita pesquisa, não teve o dinheiro pra investir naquela pesquisa, né? Mas acho muito importante, assim, em pensar aqui em todos os seus prós e contras e continuar pesquisando. Sim, eu acho muito bacana você trazer essa questão, porque a gente tem... Eu vou mencionar uma outra marca carioca, que é a Osklen, e eles têm um moto que é incrível, que é as sustainable as possible, as SAP, as sustainable as possible. Porque a gente tem que pensar que, infelizmente, a gente pode fazer o máximo possível para criar, óbvio, a menor pegada de carbono que a gente possa no meio ambiente, no mundo. Só que nós somos seres humanos e a gente tem que viver, e a vida também é feita de prazer. Pessoas que me seguem já há bastante tempo, de repente de uns 5 anos pra cá, deve ter notado que eu comecei a estar muito menos presente nas redes sociais. Óbvio que a questão de eu ter me tornado mãe afetou muito isso, porque o meu tempo é muito mais dividido, né, entre mim e ele, não só mais meu tempo. Mas uma época eu tive ansiedade de ser... Ansiedade, eco-ansiedade, sabe? De eu ter que fazer o máximo possível e de me sentir uma impostura. Como é que eu posso postar sobre isso se eu não tô conseguindo fazer isso, sabe? Mas a gente tem que entender que a gente tem que fazer o máximo possível, mas na medida do possível. Porque senão a gente não vive. Há muito tempo eu sigo a Cristal Muniz, ela lá de Floripa, meu estado. Recentemente ela participou de um dos podcasts favoritos da vida, que é o Bom Dia Óbvios, com a Marcela Ceribelli. E a Cristal falou exatamente isso. Dessa ansiedade de ser eco 100% da tua vida, mas que é meio complicado, assim. Então ela falou um pouco sobre como ela encontrou esse equilíbrio. Tem encontrado, né? E achei muito interessante. Então essa é uma dica pra quem quiser ouvir esse episódio, eu vou deixar na descrição. E essa era justamente uma das perguntas que eu tinha pra ti, Lua, que me fazem pra mim também. Você comentou ali que você veste muitos chapéus, né? Você é figurinista, chefe de figurino, você é stylist, consultora de sustentabilidade, empresária também, depois pode falar um pouco sobre isso. Isso tudo além da sua vida pessoal, né? Como que você faz pra conseguir conciliar tantas funções diferentes? Ajuda. A gente tem que pedir ajuda. Além de sair um pouco das redes sociais. Sim, sem dúvida... o retorno ao mercado de trabalho para mim foi muito difícil, porque eu fiquei 1 ano fora dele, né? Eu sou muito grata por ter tido esse privilégio de poder ter me dedicado durante 1 ano pro meu filho, porque eu sei que muitas mães, infelizmente, não têm esse privilégio, elas têm que voltar logo em seguida. E eu sou super defensora do aumento da licença maternidade. Eu acho que não só maternidade, paternidade. Então, óbvio, não foi fácil. Na verdade, assim, eu tive 2 processos, né? Que foi o de sair do cirque, né? De estar viajando 5 anos da minha vida sem parar e encontrar com uma pessoa que tinha uma vida completamente estruturada e que nunca tinha saído daquele estilo de vida a vida inteira, que é o meu marido, que eu conheci viajando, inclusive, né? Eu tava com um ovo na Flórida, ele é de lá. E ele sempre trabalhou com a família dele. Ele sempre teve o mesmo trabalho. Então, assim, foram 2 opostos. E eu tendo que dividir uma cama com uma pessoa, uma rotina. Parece até luxo, mas eu não fazia minha cama, né? E é luxo, né? Porque eu tinha uma pessoa que vinha fazer minha cama todo dia. Eu tinha uma pessoa que limpava meu quarto todo dia. Então são pequenas coisas. Eu não cozinhava já há muito tempo, né? É óbvio que quando eu tinha uma folga, eu cozinhava quando eu ia pro Brasil, quando eu ia visitar um amigo, enfim. Então, foi um choque muito grande pra mim voltar a viver a vida real, entre aspas, né? Que foi cozinhar e limpar e arrumar a casa. E aí, depois disso, obviamente, a pandemia, que todo mundo sofreu junto, né? Mas eu acabei vendo isso como o tempo ideal para ter um filho. E aí, depois, o retorno ao cirque, que foi o retorno ao mercado de trabalho. E aí, a readaptação, na verdade, a adaptação do meu marido ao meu estilo de vida, né? Porque ele veio junto, a ideia era que ele ficasse ajudando
cuidando do Benjamin, mas acabou que ele conseguiu um trabalho e agora ele também tá full time no cirque. Então, assim, óbvio que não é fácil, mas a gente precisa pedir ajuda. E eu acho que maternidade é algo que não deve ser feito sozinha. A gente tem que ter uma tribo, a gente tem que ter... Eu esqueci a palavra, tem uma palavra específica, mas a gente tem que ter... Rede de apoio? Rede de apoio, exatamente. A rede de apoio, seja online, seja... Óbvio que, né, ao vivo é melhor ainda, mas hoje em dia a gente tem acesso à internet, então é óbvio que a gente tem que tomar cuidado, porque é muita informação, é muita gente falando amamenta, não amamenta, dá chupeta, não dá chupeta, sabe? É da fórmula, não da fórmula. Eu acho que você tem que seguir a sua intuição, você tem que fazer o que é melhor pra você. E o mesmo em relação a todos esses chapéus que eu visto. É óbvio que eu tive que slow down, tive que, né? Da mesma forma que eu sempre quis viver uma slow lifestyle, né? Com a sustentabilidade. Eu tive que trazer isso pra minha vida pessoal também, com o bebê. Então, óbvio que com ajuda eu sempre tive... o privilégio também de poder ter uma babá na qual eu pude confiar, ou então meus pais poderem vir visitar a gente, ou os pais do meu marido ajudarem quando pudessem, porque quando a gente tem essa vida itinerante, a gente não tem só a vida profissional para tomar conta, mas a vida pessoal também, né? Porque toda cidade que a gente vai, a gente tem que ver se tem uma creche bacana para ele ir, quais são as atividades que ele pode fazer, onde é que fica a classe de natação, é longe, é perto do hotel, como é que ele vai chegar lá, onde é que a gente vai comer, o que a gente vai comer. Então, assim, é realmente muita coisa para se pensar. E no trabalho eu tenho minhas assistentes que são incríveis, uma delas é mãe também, então, assim, a filha dela tem 12 anos, ela teve a escolha de deixar a filha dela com o marido, então, assim, ela viaja com a gente e visita a filha quando dá, quando a gente tem break, mas é muito legal ter alguém na minha equipe que me entenda, sabe? Quando o meu filho tá doente, eu não possa ir trabalhar, ou quando esteja atrasada por conta disso, assim, é muito importante ter uma equipe que entenda o que é ser mãe, sabe? Que não precisa ter vivido por aquilo, ter passado por aquilo, mas é óbvio que é muito importante pra você ter essa empatia pela Com pessoa. certeza. E geralmente, quanto tempo que duram os espetáculos? Quanto tempo de pausa que tu tem? Quais são os tipos de espetáculos diferentes que existem dentro do cirque? Depende muito de turnê para turnê. Óbvio que eles tentam ter um padrão, né? Por exemplo, eles têm 3 tipos de show. Vamos começar por aí. Eles têm os shows residentes, tem os shows de arena e tem os shows de Big Top. Os shows residentes nada mais são do que os que estão em Vegas, em Orlando, e eles vão abrir no Havaí no ano que vem. E em Montreal não tem. Montreal não tem. Como é que pode, né? É. Curioso. Então, esses shows que são residentes, eles são muito procurados e a maioria das pessoas que trabalham lá são famílias, porque você pode ter uma rotina normal, né? Porque é como se fosse uma sede que não sai do lugar. Então, aquela pessoa tem uma casa, enfim, e tem a rotina normal como qualquer outra pessoa, porque é como se fosse um teatro e eles trabalham lá no teatro nas horas do show e depois vão pra casa. Os shows de arena são os shows mais hardcore, que eu chamo, que foi onde eu comecei. Eu digo hardcore porque eles só ficam uma semana em cada cidade. Nossa. Quando na Europa, por exemplo, é uma semana em cada país, praticamente, né? Então, a montagem, ela acontece terça e quarta, às vezes só na quarta-feira, shows de quinta a domingo, no domingo desmonta tudo, entra no ônibus ou no avião e vai para a próxima cidade. Que esse foi o do Rio de Janeiro, aquele que tu participou, esse tipo que foi o do Rio de Janeiro. Então, na época que tava no Rio, ainda era Big Top. Porque isso também é uma outra característica. Depois de um tempo que o show tá fazendo Big Top, eles viram arena, porque como o show de arena não precisa de tanta estrutura, a gente faz a montagem em 4 horas, 8 horas e a desmontagem em 4 horas, dá para você viajar com mais frequência, né, e ir para lugares diferentes. Então, nesses shows, eu hoje em dia olho para trás e penso como é que eu consegui fazer isso durante tanto tempo, porque é realmente muita loucura. A gente trabalhava cerca de 60, 70 horas por semana, então assim, a gente tinha um gostinho da cidade onde a gente estava, ou do país, mas era
quase impossível realmente conhecer, de fato. Então, por isso eu carregava minha bicicleta dobrável, que era uma forma de descobrir as cidades onde eu tava. E aí, agora tem o Big Top, que é esse show que a gente vê embaixo das tendas, né? Que é como se fosse tenda grande. E esse show demora cerca de 8 dias para ser montado. Nossa. A estrutura. Bem mais tempo. Sim, e então, assim, a equipe técnica do site, que a gente chama, eles já estão aqui em Buenos Aires desde a semana passada. E aí, a gente geralmente tem uma van, né, que leva a gente pro local de trabalho, porque os shows costumam terminar muito tarde. Dependendo também da cidade, vamos supor, na Espanha tem show que começa às 10 horas da noite, mas na Colômbia, por exemplo, o último show era por volta das 8 horas da noite. E a gente sempre tem segurança, sabe? A gente sempre tem a estrutura, a gente tem a nossa própria cozinha. Então, eles se preocupam muito com nossa alimentação. A gente fica em hotel, a gente não dorme embaixo da tenda, como o meu avô pensava, e muita gente pergunta. Não é essa orgia que todo mundo pensa, todo mundo dorme junto, mora junto. Acontecem festas bem interessantes e divertidas, mas nada como a gente imagina. E a gente mora em hotel, cada um tem o próprio quarto, ninguém precisa dividir quarto, o que é muito bacana também. É como se fosse, a empresa é como se fosse uma mãe, assim, realmente é muito difícil de sair, porque é muito difícil hoje em dia você encontrar uma empresa com uma estrutura que te dê tanto luxo e tantos benefícios que nem o Cirque du Soleil. Muito legal, cara, é muito interessante tu falou isso, eu falo uma coisa nada a ver agora. Todas as vezes que eu viajei internacionalmente, pelas empresas que eu trabalhava no Brasil pra fazer pesquisa, como a gente tava falando antes, eu sempre dividia quarto com as minhas colegas de trabalho. E em uma das empresas, aliás, eu já dividi com a dona da empresa, tá? A dona da empresa estava no mesmo quarto que eu fiquei nervosa até. Não queria roncar, não queria fazer nada, porque a dona da empresa tava lá. Sim. Eu era bem novinha, aliás. E aí, esses tempos, eu tava conversando com as minhas amigas do trabalho daqui, da empresa que eu trabalho no Canadá, e elas estavam contando uma pra outra, assim... de uma viagem que uma delas fez e que teve que dividir quarto com uma colega de trabalho e que achou um absurdo aquilo. Aí eu fiquei bem quietinha, né? Eu falei, meu Deus, se elas soubessem que sempre lá eu dividi quarto. Sim. Uma loucura. Mas a Disney, por exemplo, Disney on Ice, geralmente eles dividem quarto. Cruzeiros. Queria saber como é que surgiu a ideia de escrever o teu livro, Nômade Ecológica, que tem versão em inglês e em português. Conta pra gente como é que foi, assim, essa preparação, essa ideia, de onde que veio. Eu sempre amei escrever. Quando eu era pequena, eu escrevia, inclusive, poemas, que, graças a Deus, não sei onde estão. Espero que ninguém nunca leia. Não, vira e mexe, quando eu vou pra casa dos meus pais, eu procuro por eles, que é sempre bom a gente se reconectar com a nossa criança interior, né? Então eu sempre tive esse diário que eu carregava comigo e sempre escrevia, assim, coisas do dia a dia, do cotidiano, como eu me sentia naquele dia, o que eu esperava, como que foi, porque realmente, assim, pra lembrar de tudo que a gente passa, principalmente nesse tipo de show que eu falei, Arena, às vezes a gente esquece, sabe? Às vezes as pessoas me perguntam quais cidades nos Estados Unidos que eu visitei, ou na Europa mesmo, eu não tenho ideia, sabe? Hoje em dia a gente tem a tecnologia, tem apps que você pode seguir, como que se diz? Anotar, né? Fazer um tracking, exatamente. Mas naquela época não tinha Instagram, né? Eu até, inclusive, tive a ideia na época de fazer um canal no YouTube, poderia ter começado, mas enfim, não rolou. Então, eu tinha o costume de escrever muito. E aí, durante o meu ano sabático, que eu pedi um ano sabático, pra quem não sabe, ano sabático é quando você tira uma licença da empresa, né? Você quer ter um tempo pra você. E aí, depois do bazar, a Índia foi muito difícil pra mim, porque sempre foi um sonho pra mim ir pra Índia. E a Índia foi como se fosse um amor platônico. Foi aquele amor platônico que você imagina tudo que você pode imaginar de melhor. E quando você tá com aquela pessoa, você fica, nossa, gente, era melhor eu nem ter
sabe, ido. É óbvio que cada experiência é única e eu fui a trabalho, então eu fiquei nas maiores cidades, as cidades mais poluídas, as cidades mais populosas e as cidades com todos os problemas sociais que tem em grandes cidades, né? Então, foi difícil nesse sentido e eu já estava 5 anos na empresa. Então, com 5 anos, você tem direito a pedir um ano sabático e eu pedi e eu tive a sorte do meu chefe aprovar. Então, a minha ideia desse ano sabático foi de conhecer meu marido a fundo, né? Porque na época ele era meu namorado, então a gente começou a morar junto. E de colocar alguns trabalhos que eu tinha em mente no papel. Quer dizer, tirar do papel, né? Colocar eles em ação. Porque eu sempre trabalhei nos meus dias livres, por exemplo, em turnê, fazendo trabalhos que fossem ligados à criação, seja com direção de arte, seja com sustentabilidade. E então, durante esse ano sabático, eu fiquei noiva, porque meu marido me pediu em noivado, e a gente resolveu começar uma marca junto, que era a Luton, que é o nosso nome, Luana e Thomas. E a Luton nada mais é do que o nosso amor em comum pela natureza. E o interesse em trazer informação para pessoas que não têm tempo ou que, por falta de acesso mesmo, não sabiam sobre a questão ambiental, né? De como o plástico está se agravando cada vez mais. Óbvio que as pessoas agora com mais informação estão cada vez melhores, tipo a Latam, por exemplo, empresa de aviação. Agora todos os descartáveis deles são de papel ou de bambu, que é muito bacana. Então, assim, a ideia da marca foi vender produtos que fossem sustentáveis. Então, a gente tinha garrafas térmicas que podem durar muito tempo, né? As roupas que eu desenvolvi, que eram roupas de ginástica com um tecido de uma tecnologia alemã, mas que é feito no Brasil, da Santa Constância. Muito que legal. E a gente tinha a escova de dente de bambu, enfim, a nossa ideia, a gente fazia limpezas de praia. Então, juntos, a nossa ideia era disseminar realmente a ideia de que a gente pode melhorar o tipo de produto que a gente produz e que a gente fornece para os nossos consumidores e para os consumidores terem uma consciência maior no que a gente compra, porque a gente tem um poder do consumo, sabe? Durante a pandemia, os mais ricos ficaram mais ricos justamente por isso, né? Pela questão da comodidade, pela questão de estarem fazendo mais dinheiro. Então, a gente tem que realmente estar consciente de tudo que a gente compra, de onde a gente investe nosso dinheiro, de que roupa que você compra, onde ela é feita, por quem que ela é feita, de onde vem aquela marca. Não só de roupa, né? A gente vai comprar um ovo, por exemplo, eu gosto de dar esse exemplo. A gente vai no mercado, tem os ovos que vêm na caixa de papel e tem os que vêm na caixa de plástico ou de isopor, que é o pior tipo de polímero do planeta. Então, tenta optar pelo de papel. É óbvio que, né, o orgânico, o biodegradável é mais caro, mas no final das contas, se você pode fazer essa contribuição para o planeta, é o que vale a pena. E aí, nesse mesmo ano, também fiz um trabalho para um circo local do Chile. Trabalhei no carnaval com Francisco Costa. A gente ganhou 10 na comissão de frente que fizemos o figurino para Beija-Flor, que é uma escola de carnaval do Rio. E nesse meio tempo todo, eu resolvi entrar em contato com a minha local da Índia, que é a Aba, uma querida que fez as ilustrações do meu livro. E eu acredito que um sonho, quando compartilhado, é muito mais fácil de se tornar realidade. E eu comentei com ela que eu tinha um interesse em fazer um guia de sustentabilidade com todas as minhas dicas de viagem e de como diminuir sua pegada de carbono e de como ser um cidadão melhor para o planeta e para o mundo. Então, ela topou entrar e ela fez as ilustrações e foi daí que surgiu a ideia. Muito legal. Então, dá pra gente 2 dicas, spoilers, pra quem não leu o livro ainda, de como ser um viajante mais sustentável. A primeira, que é a mais fácil, é carregar uma garrafa com você.
A maioria dos aeroportos tem bebedouro. E no próprio avião, se eles não quiserem servir na sua garrafa, você pode ir até onde ficam os banheiros, na parte de trás. Ou às vezes no corredor, né, para pegar a água. Então essa é a minha primeira dica para diminuir a quantidade de garrafa plástica e de copo plástico que você consome. A segunda, eu gosto muito de carregar também bolsa reutilizável, porque ela é dobrável, pequenininha. E quando você vai comprar alguma coisa assim na rua, você não precisa pedir a sacola plástica, porque a sacola plástica a gente usa em média por 5 minutos e joga fora, e ela vai parar no oceano. E em relação à roupa, de repente, carregar algo que seja coringa, que você consiga usar várias vezes e que você não precise lavar com tanta frequência. Então, preferencialmente um tecido que seja transpirável. E uma outra dica que eu dou, que essa é curiosa, é de carregar um frisbee. Porque o frisbee você pode fazer amigos na praia ou no parque, né? Você pode brincar com ele. Você pode usar de prato, se você estiver num lugar onde não tem o que comer. Você pode usar como mesa para escrever, você põe embaixo do papel e escreve. E você também pode usar para proteger as coisas dentro da sua mochila, porque você coloca como um shelter, né? E coloca todas as coisas dentro da mochila, então se alguma coisa bater, ele vai estar protegendo. Lua, nunca pensei isso na vida. Essa é a dica de ouro. Gente, então vocês comprem o livro da Lua. Já perceberam que é muito bom, tem cheio de dicas muito boas. Vou deixar na descrição o link pra quem quiser comprar. Cara, tô chocada. Adorei, né, do Frisbee. Muito boa. Lua, se você pudesse voltar atrás, tem alguma coisa que você gostaria de ter feito que teria te ajudado a chegar ainda mais longe ou fazer a trajetória um pouco mais tranquila? Eu diria ser cara de pau, não ter vergonha. É difícil? Mas põe uma máscara e vai pro evento. Fala com quem você sempre quis falar. Leva cartão de visita. Outra coisa é não se duvidar tanto, sabe? Se você tem vontade de fazer uma coisa, acredita no seu sonho, vai atrás dele. Tenta colocar suas crenças limitantes de lado. É óbvio que a terapia ajuda muito, né? Então, obviamente, tudo que eu aprendi até hoje eu carrego como bagagem para quem eu sou, e eu não seria quem eu sou se eu não tivesse passado por todas as experiências que eu passei. Mas eu acho que se eu tivesse tivesse acreditado mais em mim, assim, é isso que eu quero, então é isso que eu vou fazer. Sem dúvida, eu teria chegado onde eu cheguei mais rápido. E tentar não pensar que, tipo, qualquer estrada, a gente ouve essas frases, qualquer estrada tá boa desde que você não fique parado. Não, eu acho que é muito importante você saber o seu caminho antes de você começar a trilhá-lo. O que você quer fazer, sabe? Se questione, pesquise, converse com pessoas da área, principalmente, assim, se você admira uma pessoa, tenta pesquisar como foi a trajetória daquela pessoa para você tentar fazer melhor ainda, sabe? E faz como a Mari, escreva mensagem, pergunte, e aí, vamos fazer? Isso mesmo, acho que você tá fazendo de forma maravilhosa. Parabéns pelo seu trabalho. Ai, obrigada. Eu achei incrível, sim, é muito legal. Tem algo tão específico. Eu falei pra uma amiga, eu vou dar uma entrevista pra Moda na Mochila. Ela falou, nossa, que específico. Eu falei, sim. E eu acho que esse é o caminho, sabe? Quanto mais específico, mais acertativo você vai ser. Ai, muito bom, muito obrigada. Fiquei muito feliz que você tá curtindo participar. E a gente tem um quadro agora aqui que se chama Fashion Library, que é a biblioteca do Moda na Mochila. Primeira dica eu já dei, que é o teu livro, né? Mas tu tem alguma outra dica de livro, filme ou série que te marcou nos últimos tempos? Pode ser de moda ou não. Olha, podcast, eu gosto muito do E o Vento Levou, da Giovanna Nader, porque tem algumas dicas de sustentabilidade, sem dúvida, e de moda também. De livro brasileiro, eu gosto muito do livro Moda e Sustentabilidade, uma reflexão necessária, da Lilian Berlin. Eu acredito que esse seja o tema. Em inglês, eu tenho que double check, mas eu acho que o nome do livro é A Dress to Die For, que é da Lucy, esqueci o sobrenome dela, mas ela fez aquele documentário que foi bastante impactante sobre o acidente que aconteceu no Rana Plaza, que foi em Bangladesh, que matou quase 2.000 pessoas.
que foi o início do Fashion Revolution, né? Pra quem não conhece o Fashion Revolution, é outro tema que é bastante bacana pesquisar. Muito bom, adorei tuas dicas. Nosso próximo quadro é o quadro Pra onde que você levaria sua mochila? Essa vai ser difícil pra ti. Nesse quadro, eu pergunto quem tá sendo entrevistado pra escolher uma cidade pra trabalhar, uma cidade pra visitar e uma pra se aposentar. Eu acho que eu faria tudo do mesmo lugar. Qual? Eu amei Queenstown, na Nova Zelândia. Essa é uma primeira. Nunca falaram dessa cidade aqui. Mas, obviamente, assim, de repente, pra trabalhar com moda, o figurino seria complicado, porque é uma cidade muito pequena. Então, pra trabalhar, talvez eu escolheria... E se a gente pudesse, num mundo utópico, não ter os problemas sociais que o Rio de Janeiro tem, eu decidiria trabalhar lá. Me aposentar, eu vou acabar me aposentando em Delray, que é uma cidade pequena, assim, no norte da Flórida. É um lugar que eu gosto muito. E pra visitar Queenstown, principalmente para os aventureiros que amam bungee jump, ou todos esses esportes de aventura, skydiving, é o lugar pra fazer. E é lindo, lindo, lindo. Lua, agora deixa pra gente o seu contato. Qual que é a melhor forma de entrar em contato contigo para quem tiver perguntas sobre Cirque du Soleil ou até mesmo sustentabilidade e os teus serviços? O meu e-mail é luana.overney@cirquedusoleil.com. Eu também tenho o meu Instagram, que agora eu não me lembro o nome, eu acho que é lua.overney. Ou é underline? Eu vou colocar na descrição, de qualquer forma. Tá. Eu vou falar que nem o meu marido. Tipo, eu nunca me ligo, como é que eu vou saber o número do meu telefone? Underline. Então, acho que... Lu, underline. Tá ótimo. E eu acho que essas duas são as melhores formas. Eu sempre dou o e-mail porque às vezes não, sem dúvida eu checo mais o meu e-mail do que o meu Instagram. Então é isso. Muito bom, Lua. Estamos chegando ao fim dessa viagem pela tua trajetória. Quero te agradecer por ter encontrado um espaço na tua agenda. Amei conversar contigo e espero que venham muitas viagens e projetos pela frente. Tá ótimo. Muito obrigada, Mari. Parabéns aí pelos seus projetos também. Muita abundância pra gente. Adorei. E, gente, se você chegou até aqui, é porque você gostou desse episódio, então lembre-se de dar um like nesse vídeo, se inscrever no canal. Se você está ouvindo pelo Spotify, também tem a opção de seguir e dar 5 estrelas, então dá 5 estrelas lá no Spotify pra gente. É isso aí, mandem mensagens pra Lua, pra mim, no @moda na mochila. Beijinhos e até a próxima!